Bom, e a partir de agora nós vamos apresentar o painel 1 desta manhã com o tema prevenção. Eu gostaria de informar novamente aos participantes que vocês poderão interagir com os integrantes dos painéis ao final das apresentações para suas perguntas. Não se esqueçam que elas devem ser feitas por escrito. Todos receberam as fichas de perguntas que está na pasta do evento. Pedimos só para sinalizarem com as mãos que a nossa assistente de sala vai recolhê-las e entregar à moderadora. Bom, antes de iniciarmos as apresentações, eu quero lembrar ao moderador e aos debatedores desse painel que cada intervenção deverá ser de 30 minutos, para que o tempo para perguntas seja mantido. E, como moderador e debatedor deste painel 1, convido ao palco o senhor Leorier Martins, coordenador da Qualidade e Meio Ambiente da Quatá Alimentos. Muito bem-vindo, só apresentando, ele é biólogo com pós-graduação em qualidade de alimentos e 20 anos de experiência na indústria alimentícia, especializado em controle e gestão da qualidade. Atualmente, atua como coordenador de qualidade em uma renomada empresa do setor lácteo, onde é responsável pela supervisão e aprimoramento do sistema de gestão da qualidade, com sólida experiência em liderança de equipes multidisciplinares. Ele se destaca na implementação de boas práticas de laboratório e fabricação, sempre com foco na melhoria contínua de processos. Bom, seja bem-vindo, Leorier. Pedir para suas considerações iniciais e depois você retorna, porque senão não dá para assistir às apresentações. Bom dia, pessoal. Eu estou muito honrado e feliz de estar aqui com vocês. Perdão. Honrado e feliz de estar aqui com vocês. É um evento no qual a nossa equipe se juntou e discutiu muito e se preparou bastante, fazendo boas escolhas, né, bons profissionais, querendo trazer conteúdo que fosse relevante para a indústria, para pessoas que querem se aprofundar nesse conhecimento de microbiologia, se aprimorar, descobrir novas tecnologias. Então, fizemos isso com muito carinho, com muita união, muitas reuniões, e agora está aqui, né, a conclusão do nosso trabalho. Então, fico muito contente, feliz de estar participando aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Leorier. Pode retornar ao seu lugar, porque no final você vai voltar para iniciar o debate. Bom, hein, vamos lá para a primeira apresentação com o tema Contaminação Cruzada. Previna entrar, instalar e multiplicar. Convido ao palco a senhora Juliane Dias, gestão de relacionamento da Flavor Food Consulting. Bem-vinda. Só te apresentando, Juliane é engenheira de alimentos e especialista em gestão da qualidade e segurança dos alimentos pela Unicamp. Atuou em indústrias multinacionais como a Danone, Bimbo e Sadia, em produção e garantia da qualidade. Ela trabalhou na implantação de programas da qualidade em países da América Central, além de haver realizado pesquisa científica em microbiologia de alimentos. Foi consultora credenciada do PAS, no Senai, auditora líder em ISO 9001, BRC Food e ISO 22000, pela Bureau Veritas Certification. E é sócia fundadora e consultora da Flavor Food desde 2002. Foi também professora do curso de especialização em gestão da qualidade e segurança de alimentos da Unicamp e fundadora da Associação Food Safety Brasil e também instrutora autorizada da EHED, é isso? EHED. Então, bem-vinda, Juliane, boa apresentação. Vamos lá. O professor Ramon falou do passado, né, da história. Eu vou falar de algumas coisas um pouco antigas, alguns conceitos que a gente poderia ter aprendido numa aula
há 30 anos, assim, revelando um pouco da minha história, minha faculdade, mas é aquele old but gold, né, atemporal, aqueles conceitos que continuam acontecendo nas empresas dia após dia, né? Contaminação cruzada continua acontecendo. E eu, como sou brasileira e tenho orgulho do Brasil, deveria trazer dados sobre o nosso país, certo? E foi isso que eu fiz? Não, porque a gente não tem ainda uma maturidade sobre os dados de recolhimento, não tem uma cultura, então vamos pegar emprestado do tio Sam, né? Mas só para a gente ter uma ideia, já que o evento de contaminação cruzada microbiológica é o primeiro item que causa recolhimento? Não, também não, mas é o segundo. Então, se a gente somar em 2023 a quantidade de recalls que a gente teve nos Estados Unidos, aí chega numa ordem de 90 ocorrências. É para caramba, bastante problema. Num país que tem desenvolvimento, que tem programas sanitários, que tem maturidade regulatória. Então, os problemas acontecem, por isso que eu expliquei para vocês que é antigo, mas ainda está valendo a gente falar sobre isso, né? Então, quando a gente está falando de microbiologia, primeiro ponto é a gente não dar moleza, a gente não dá acesso, não dá oportunidade para que os nossos inimigos entrem. Eles podem entrar sorrateiramente, né, pelas portas do fundo, digamos assim, né? Então, a gente deve prevenir acesso, garantindo que a nossa hermeticidade, o nosso telhado não tenha vãos, né, que a gente não tenha trincas, aberturas dessa natureza. A gente vai se assegurar que os ralos ali por onde pode vir aerossóis, por onde pode vir as cucarachas, né, sejam bem vedados, que eles sejam sifonados. E ainda pensando ali nas aberturas não muito oficiais, ali, dutos de ar, né? Então, a gente tem ali várias oportunidades, desde a tela na janela que ficou aberta e vai entrar uma praga, a ventilação, a captação de ar, que foi, inclusive, uma das causas ali da contaminação do Peanut Corporate of America. Vocês lembram aquele caso escandalosíssimo de amendoim, mais de 700 vítimas, né? Amendoim torrado, alta temperatura, dizimaria qualquer salmonela, mas não, estava ali o duto de ar carregando fezes de pássaros, fezes de roedores. Aí é para acabar, não tem jeito da gente garantir qualidade microbiológica, né? Base de pallet, já trabalhei em produção, tive a oportunidade de ver base de pallets urinados, né, pallets com teia de aranha, é uma carga microbiológica muito grande. E telhados, espaços na fábrica, roupas, sapatos, rodízios de carrinho, enfim, são entradas sorrateiras e que a gente pode desprezar, menosprezar no dia a dia da fábrica, numa ampliação, quebra, reforma, né, faz adequação e ficam aquelas oportunidades de entrar a contaminação. Mas não é só pela porta dos fundos que os indesejáveis patógenos entram, né? Essa foto foi de uma colega. Eu tenho muitos amigos na minha profissão, eu agradeço, eu vivo recebendo fotos, talvez vocês comecem a mandar fotos para mim também. Olha, pode usar no seu treinamento, só não fala que fui eu, tá? Ela estava no Porto de Santos e ela estava vendo ali embaixo um navio de trigo. E aquilo que tem ali são pombos comendo, defecando, enfim, fazendo uma festa. E ela olhando ali, trigo, uma matéria-prima que a gente usa na nossa casa, né, vai fazer uma manipulação. E antigamente tinha preocupação, né, o bolo, que a gente não pode dar bolo cru para a criança experimentar, porque tem salmonela no ovo. Não, mas não tem. Só que a gente já tem os surtos de E. coli, o 157, H7 já é sabido. E vamos combinar, né? Não é muito limpinho. Nossos commodities, nossas matérias-primas, milho, que a gente estava falando com a Ju, açúcar, soja, no chão, né? Nos silos, nos caminhões, não tem limpeza entre um e o outro, e fora o fato de ser uma matéria-prima agrícola, é sol, chuva, né? Então, gente, pela porta da frente vai entrar pelas nossas matérias-primas, por melhor que sejam. Pega o estudo de prevalência, 3%, 5%, salmonela, enfim, outros patógenos aparecem, nada é estéril. Então, entra ali pela porta da frente. Pela água, a água a gente usa na formulação. Não, mas meu produto é seco, você vai usar água para lavar as mãos, para lavar os equipamentos.
É difícil não ter água, impossível não ter água em qualquer indústria de alimentos. Então, como é que está o seu programa de potabilidade, o reservatório, as tubulações, encamisamentos, a gente despreza, né, o trocador de calor, a camisa, torres de resfriamento, né, assim, umas expressões faciais que vão revelando, preciso dar uma olhada como é que está na minha fábrica isso. Água nas suas diferentes formas, água na forma de gelo, né, ou dentro da utilidade, ar comprimido, é um ar concentrado, que ele, se não for devidamente seco, carrega muita umidade. E, claro, vai entrar pela porta da frente, através dos funcionários. Não somos estéreis, alguns são um pouquinho mais contaminados que outros, alguns são, né, algumas pessoas têm, são portadoras, né, mas a gente vai sempre ter aquele risco, não tem jeito. Eu não conheci indústria de alimentos 100% robotizada. Algumas, mas... Só que aí, se tem um robô, você vai se preocupar com os parafusos, desenho não sanitário. A nossa profissão never ends, né? Sempre vai ter algo para a gente trabalhar. Então, a gente não deve deixar entrar através das barreiras, tá? Mas depois que entrou, a gente não deve dar espaço para se instalarem, para arrumar conforto, né? Casa, comida, roupa lavada, quem é que vai querer, né? Então, não deixe entrar através da aplicação dos princípios de projeto sanitário. Então, se você tem uma drenagem, por exemplo, lisa, lavável, arredondada, bem instalada, a chance de você fazer casinha para listéria vai ser menor do que uma drenagem toda trincada, áspera, faltando rejunte, né, do que uma construção apropriada. Então, a importância da gente ter o desenho sanitário é assim, a gente já sabe, aceita que dói menos, vai entrar micro-organismo deteriorante, vai entrar micro-organismo patogênico. Agora, eles estão só de passagem, são só transientes, ou eles vão vir para ficar? Eles vão vir com a mala e cuia e vão ter onde ficar. Se você tiver desenho sanitário, não vai ser favorável, não vai ter uma formação de um nicho ali. Então, esse é o nosso maior objetivo. E, assim, curso de desenho sanitário é de 2 dias, mas só para sensibilizar, e o ano passado foi o tema aqui na Metro Alimentos, né? Se a gente tiver zonas ocas, se a gente tiver locais ali de abrigo, oportunidade, é onde vai ficar. Se você fosse uma listéria, você não ia querer ficar na borrachinha ali da geladeira, naquele lugar protegido, favorável. Nós temos interior de tubulações, muita coisa acontece. Eu, quando era início de carreira, sabe nada, inocente, via aquelas linhas fechadas, linha fechada não acontece nada, né? É fechada. Experimenta ter uma solda irregular, né? Uma solda que não foi utilizada com purga, com tecnologia TIG, ela vai formar calombos, né? Vai formar umas irregularidades e ali vai ficar o seu biofilme. Alguém tomou café, teve presunto, queijo, alguns frios fatiados, não sei se foi industrializado, de empresas de renome, ou talvez na padaria da esquina, né? Tem alguns fatiadores que têm um problema de desenho, porque eles têm lâminas sobrepostas, fixadas com parafuso. E no meio deles, quem limpa? Ninguém limpa, né? Então, alguns trabalhos feitos em food service já mostraram, né, um foco de listéria, X, qualquer outro patógeno, porque você tem aqueles espaços ali que não dá para limpar, eu não sei, não tem uma palavra para isso, ilimpável, né, inalcançável, né, não higiênico, não foi pensado para isso, né? É um lugar que vai viver, fala ponto morto, mas eu digo que é ponto vivo, vivíssimo. Tem muita célula ali envolvida, né? Aí, dos memes da Flavor Food, quem segue sabe, a gente sempre mistura ali o assunto técnico, o humor, né? Tem aqueles quadros elétricos que são... Fechar, o pessoal vai fazer higienização? Não, vamos passar um plástico, fechar, para não molhar, né? Porque vai dar choque, um quadro elétrico. Senhoras e senhores, eu anuncio que já foi inventado quadro elétrico com grau de proteção suficiente para ser molhado. Tem norma técnica para isso, não sei de cabeça, mas a gente está falando de evento de metrologia. Você vai pegar um IP69, você pode botar sabão, água e lavar, e não criar um lugar que você jamais vai ter acesso e vai ser ninho lá de qualquer patógeno. O Joseph Lister, vocês já tinham visto a cara dele, né? Imagino o quanto ele se revira no caixão aí,
vendo certos problemas de desenho sanitário, né, com pontos mortos, aquela dobradiça no cantinho do equipamento, aquilo é uma chapa sobre chapa, que não é acessível, né? Peneiras, tramas, tem peneiras que são ilimpáveis, né? E, às vezes, o equipamento até é sanitário, um inox, né, liso, mas aí ele sofre as amarguras de ser pisoteado, de ser batido com uma marreta, e vai gerar ali um ovinho, que o pessoal fala, né, uma ondulação, um calombo, onde vai dar origem a um biofilme. E as canaletas elétricas, que geralmente estão acima das nossas cabeças, elas estão acima da linha de produção e podem deixar chover esporos, poeira e qualquer coisa que tiver aí. O drama é o seguinte: quem é que vai mexer no que é elétrico? Operador? Tem treinamento na NR7? Não, não tem, não pode, né? A norma de segurança, tem que falar de norma aqui bastante, de metrologia, né? Não pode, porque ele não é, né, segurança e tal. Eletricista, pode limpar? Não, mas eletricista não ganha para ser faxineiro. Quem limpa? Ninguém limpa. Fica território de ninguém. Então, hashtag fica a dica, como é que vocês estão fazendo a gestão da limpeza das canaletas elétricas da empresa de vocês. Bom, então a gente evitou a entrada com as barreiras, a gente não deu oportunidade de instalação através do desenho sanitário, mas nunca algo é tão ruim que não possa piorar. Se entrou, ainda pode se espalhar. Então, a gente tem que tomar medidas para que esse espalhamento não aconteça, porque as poucas células que estiverem lá, se ganharem asas, se ganharem espaço, elas vão realmente parar em locais que você não imaginava. Então, eu fui auditora, eu sei que tem algumas pessoas que foram auditores, e falam assim, não, mas esse auditor pegou no pé porque o sapato do funcionário tinha um friso lá, uma trinca, o piso estava irregular, o piso estava áspero. Então, eu vou contar para vocês a história do mundo maravilhoso da contaminação cruzada. Quer dizer, maravilhoso não é, mas você entra, tem um funcionário que está andando com calçado, que ele já normalmente vai ter as garrinhas, né? Está andando na parte externa, por onde passou qualquer coisa, barata, rato, ou mesmo sujidade normal, poeira, e ele entra dentro da fábrica. Vai encontrar piso com rejunte, vai encontrar um piso com irregularidade, e logo vai acontecer uma transferência ali, e vai virar o habitat daquele micro-organismo. Vai passando o dia, tem resíduo de alimento, umidade, sujidade, aquela contágio exponencial vai subindo com calor, e aí o dia da limpeza chega, e vem alguém com alta pressão, e aí vai acontecer o espalhamento, a liberação dos micro-organismos ali. E aí, talvez não nesse dia, um dia posterior, vai começar a fazer calor e vai começar a ter uma condensação. E a condensação vai chover sobre a cabeça de um funcionário, vai chover, eventualmente, com um carrinho que vai com uma bandeja de alimento exposto. E eis que você justifica como que um micro-organismo de um sapato foi parar num alimento. Então, não é viagem de auditor, não é delírio, né? Então, uma maneira da gente mitigar isso, além de ter o piso adequado, o sapato adequado, é a gente fazer segregações dos espaços físicos dentro da fábrica, através das paredes adequadas, através do fluxo de ar, da limpeza, né, de entender onde vai cada componente, cada pessoa que está circulando ali, cada matéria-prima que está passando. E pode pegar no detalhe, viu? Porque contaminação cruzada acontece no carrinho, que tem a rodízio de carrinho que andou de uma área crua para uma área processada. Ele vai acontecer na escova, que você usou de uma área crua para uma área processada, uma área seca, uma área úmida para uma área seca, do uso do calçado, do fluxo de ar. Então, não menospreze cada possível fonte de contaminação. Então, a famosa mangueira no chão. Mangueira no chão é só uma bagunça, vou tropeçar. Não, bem, quando o funcionário pegar na mangueira que estava no chão, ele vai contaminar a mão dele e vai continuar trabalhando. Ele não pode não atinar que tem que lavar a mão depois de pegar a mangueira do chão. E vai ficar aquele ciclo de perpetuação, depois ele cumprimenta o colega, põe a mão ali, pega o pano de limpeza na bancada, é como se tivesse o chão passado por outras superfícies, né? Então, não menosprezem os detalhes, e lembre sempre que é sagrada a área
pós-tratamento térmico. Aqui, só para ilustrar uma situação, não sei se tem alguém de frigorífico aqui, é uma estufa de cozimento de embutidos. Imagina, sei lá, uma mortadela ali, salsicha. Entrou com uma carga microbiana elevada. Vai fechar a estufa, ali é o PCC, né? Está cozinhando, né? Plim, matou lá a letalidade adequada, vai sair do outro lado. Nesse caso, tem até uma parede, né? Para demonstrar a separação. Tem lugares que não tem essa parede, é tudo meio junto, misturado. Então, cuidado, isso pode ser um problema. Não menospreze o poder de uma ferramenta estragar tudo, né? Um alicate que tem uma dobra, que tem um suco, que tem um parafuso, que tem uma mola, que nunca é limpo. Não menospreza a possibilidade de uma parte oca carregar um alergênico, no caso que a gente está falando de patógeno aqui, trabalhar numa área úmida, uma área com maior carga microbiana, e vou levar para uma área de baixo. Então, certas coisas acontecem. Bom, então a gente começou falando que não pode entrar, não pode se instalar, não pode se espalhar, e não vamos dar margem, então ainda pode piorar um pouco. Se espalhou, eu ainda consigo aumentar a carga microbiana, né? Como é que essa carga microbiana pode acontecer, dado, bom, a maioria das fábricas, fora os frigoríficos, a maioria das fábricas está a temperatura ambiente, que já é super favorável, né? E tem o condensado, que foi até parte da nossa história da maravilhosa contaminação cruzada. Então, essa água que fica no teto, e já foi motivo de muita não conformidade no teto, nas paredes, acontece, ainda mais no Brasil, né? O Brasil quente, por que a gente tem condensação? Contraste térmico, quente e frio. Então, vai ter ali a oportunidade de carrear os contaminantes. E aí, um lugar que é frequentemente associado com listéria, evaporador, condensador dentro de câmara fria, não é? Então, tem a bandeja coletora, tem as ventoinhas, então tem que garantir uma limpeza, tal, mas, gente, como que foi parar uma listéria dentro desse equipamento? Foi brotamento espontâneo? Foi voando? Pior que foi. Pior que foi. Provavelmente foi num aerosol, foi numa limpeza. Só tem dois caminhos. Ou ela veio voando, através das gotículas, ou por contato direto, tipo o manutentor que foi consertar uma peça, veio com a ferramenta contaminada. E ela está lá reinando, né? Reinando, geladinho, ela gosta, úmido, e altas contagens. E como é que a listéria vai parar dali no alimento? Está fácil, não está? Gotejamento, pingar, a ventoinha já espalhando no ambiente. Então, queijaria é assim, essa configuração, né? Está bem em cima dos queijos, essa ventoinha. E aqui é o abominável spray, né? Qualquer spray, seja ar comprimido ou seja água alta pressão, é carreadora, é causadora de um problema. Então, a gente tem que ter muita cautela na pressão utilizada na limpeza. Se a fábrica for seca, né, pós, ou então produtos gordurosos, tipo uma pasta de amendoim, pasta de castanha, a água é o pesadelo, porque se tinha uma contagem baixa aí de um patógeno, de uma salmonela, vai sair da hibernação, né? Vai sair da hibernação e as contagens vão aumentar. Então, é uma cultura que a gente ainda está quebrando, que é justamente trazer a limpeza seco. A fábrica é seca, limpe a seco, para não tirar da hibernação a salmonela. E em qualquer processo, a gente precisa de tempo para multiplicação, né? Qualquer fábrica. Então, se eu fizer uma higienização, principalmente essas secas, seja rápido, não fica com aquela água cera, aquela molhaçada, muito tempo. Lavou, secou, passou um desinfetante, acabou. Tá? Todos esses conceitos que vocês viram aqui são amostras de treinamentos que a gente ministra. Tem para mitigação de salmonela, para listéria, para perigos microbiológicos, projeto sanitário. Então, são fragmentos assim, super importantes vocês terem uma equipe blindada, que enxergue, porque é muito normal a gente ir lá para uma linha e, nossa, essa mangueirinha aqui, poderia, né? Tem um lugar que não drena, olha, uma dobradiça. Então, é importante ter vários níveis de pessoas na produção olhando para esses problemas potenciais.
Bom, a gente fez de tudo para não entrar, mas acontece, entra pelas matérias-primas, pelas pessoas, a gente evita através de um desenho sanitário, mas a minha empresa tem 30 anos e hoje eu tentei mudar algumas coisas, não consegui, então eu tenho alguns pontos mortos, eu evito espalhamento, eu tenho barreira, eu tenho procedimento de não usar utensílio, mas falhou, eu tenho um funcionário que errou lá no uso das canequinhas, nas ferramentas, pode ser que tenha multiplicação, porque aqui é calor, porque aqui tem umidade. Bom, o que vamos fazer? Último recurso, vamos dizimar, né? Terminar ali com a carga microbiana, já que entrou, vamos acabar com ela. E a gente vai usar alguns recursos, um deles é a higienização, que vai utilizar, bom, sanitizantes, felizmente, não tem bactéria nessa face da Terra, indestrutível. Ufa, tem umas mais resistentes do que outras. Mas dentro do universo aquaternário, soda cáustica, ácido peracético, tudo funciona conforme a sua aplicação, o seu gram positivo, gram negativo, esporulado, funciona. Mas sabe quando não vai funcionar? Quando não consegue ter contato do sanitizante com o micro-organismo. Que ele está embrenhado lá naquele vão, ele está embrenhado no piso irregular, ele está embrenhado na solda que não permite a limpeza, no parafuso exposto. Aí não tem milagre, né, gente? Aí eles vão persistir, eles vão persistir no ambiente, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Hoje, a tecnologia genômica permite que a gente faça investigação de surto, e tem fábrica que teve uma ocorrência de listéria agora, e dali a 10 anos tem outra, era o mesmo DNA, significa que ela nunca saiu de lá, ela continuou morando, criou filhos, família, netos, bisnetos, brincando, mas ela criou gerações ali, e ela ficou. Então, se não conseguir atingir, não tem detergente, não tem sanitizante químico que funcione. Mas a gente ainda pode apelar, ser mais radical, né? O fogo, a gente tem o nosso processo, nossos tratamentos térmicos, pasteurização, torra, né? Tudo isso está valendo. Tem outros aqui, não é uma aula, tem um monte de tecnologia para ser utilizada, que é o nosso Killing Step, e lembra que é tudo depois que acontece. O Killing Step é sagrado, não existe etapa posterior que irá eliminar ou reduzir o perigo a nível aceitável, então trata com respeito essas áreas. E a gente apela, numa última instância, para a nossa formulação, né? A gente vai usar os antimicrobianos, a gente vai baixar o pH, vai baixar a atividade de água, e às vezes até acaba sendo uma muleta para algumas empresas. Não, está muito alta a contagem, vamos aumentar o conservante. E já vi mão contrária, empresas que estão buscando retirar conservantes, e aí tem que fazer o quê? Um BPF maravilhoso. Então, essa balança compensatória está ali. Então, vou fazer um resuminho para vocês, né? Lembra, a gente não deixa entrar, depois que entrou, não deixem se instalar através de um bom desenho sanitário. Bloqueio, espalhamento através de barreira, separação, procedimentos de segregação. Não deixe multiplicar com água, com temperatura adequada, com condensação. E, em último caso, vai lá e pá, você destrói. É o último recurso ali para os seus inimigos. Deixarei bibliografia. E, para quem não está conectado comigo, eu estou no LinkedIn. E, para quem acredita que narrativas viciantes são para engenheiros e técnicos, tem o Fale para o Mundo também, para vocês começarem a seguir. Porque eu acredito que a vida é curta demais para a gente assistir apresentações chatas. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Juliane, pela apresentação. Pedi para retornar. Desce, senão você não consegue assistir. O Media Code dela tem? Aí está o Media Code para a captação da apresentação da Juliane. Bom, então vamos lá. Vamos para a segunda apresentação deste painel com o tema Monitoramento Ambiental. Eu convido ao palco a senhora Maria Tereza Destro, pesquisadora da ANAPAM, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição. Só apresentando, a Maria Tereza é bióloga, mestre em Tecnologia de Alimentos pela FEA, Unicamp, e doutora em Ciência dos Alimentos pela FCF, da USP, onde, por mais de 25 anos, foi professora e pesquisadora no Laboratório de Microbiologia de Alimentos.
Ela orientou, nesse período, dezenas de alunos de iniciação científica, especialização, mestrado e doutorado. Publicou trabalhos em revistas científicas internacionais e nacionais e participou de congressos nacionais e internacionais com apresentação de trabalhos. Ela também é membro ativo da International Association for Food Protection, onde recebeu em 2014 o prêmio International Leadership Award e em 2017 o Honorary Life Membership. De 2014 a 2019 esteve como diretora científica para a América Latina da Biomérieux e desde então atua como consultora independente da Alter Brasil Consultoria em Gestão. Bem-vinda, Maria Tereza, boa apresentação. Olá a todos, bom dia. As carinhas conhecidas. Obrigada aos organizadores, à comissão, pelo convite, a possibilidade de estar aqui. E depois da apresentação da Juliane, fica meio complicado, né? Porque ela já falou tudo. Então, por que eu preciso fazer monitoramento ambiental? Será que eu preciso mesmo, depois, se eu tomei todos os cuidados que a Juliane falou, eu vou precisar fazer monitoramento ambiental? Então, vamos começar com uma historinha. Um surto que aconteceu o ano passado, nos Estados Unidos, foi um surto de listéria, já que a Juliane falou um monte da listéria, e quem me conhece sabe que eu sou a senhora listéria, eu adoro listéria, então eu tenho esse problema. E foi causado por listéria em produtos cárneos fatiados. Foi nos Estados Unidos, de maio a agosto, tiveram 61 pessoas afetadas, 60 tiveram que ser hospitalizadas, com uma morte. Não foi um surto enorme, mas vocês veem que 61 afetados com 60 hospitalizados é bastante significativo. E aí, isso apareceu na mídia, nos Estados Unidos, causando um certo problema. Por quê? Por quê? Após 22 anos, este foi o primeiro surto ligado a produtos fiscalizados pelo USDA. Então, eles estavam muito tranquilos, achando que tinham controlado. E aí, ocorre esse surto. E o que aconteceu? Bom, vamos ver um pouquinho do histórico da empresa. É uma empresa antiga, tradicional, que produzia, e ainda produz, produtos prontos para o consumo, tanto de origem animal como de origem vegetal. O produto envolvido nesse surto eram produtos cárneos fatiados. A planta só foi produzida em uma única planta, eles tinham várias unidades, mas de uma única planta, e essa planta foi fechada imediatamente. E levou a um recall de mais de 3 toneladas do produto. Então, isso significa para a empresa uma perda bastante grande. A gente da universidade tem pouca ideia do que significa 3 toneladas de produto retirada do mercado. Assim, pensa em bastante quilo, mas não no impacto econômico. Agora, para a indústria, isso aí foi o fígado de alguém que foi junto com o recall, né? E esse surto estava ligado a quê? Durante o período de 2022 e 2024, essa empresa, durante as auditorias do USDA, tinha apresentado muitas não conformidades. Só para vocês terem uma ideia, só entre agosto de 23 e agosto de 24, foram 69 não conformidades em um ano. E aí fica a pergunta, como é que eles continuaram produzindo apesar disso? Essa pergunta ninguém respondeu, tá? O que aconteceu? Mas eles tinham falhas grosseiras, tanto de boas práticas, como
de não cumprimento de SSOPs, tinha um problema de condensação em cima de produto pronto para consumo e problemas estruturais. Paredes construídas mal mantidas, com problemas de bolores e tudo mais. Então, eram falhas grosseiras. Era um problema anunciado. Então, será que a gente precisa fazer monitoramento ambiental? Parece que sim, né? Precisa fazer e precisa usar os dados. Então, a indústria de alimentos tem por objetivo o quê? Garantir a inocuidade e a qualidade do produto. E isso tem que ser prioridade para ela, não pode ser negociada, não se pode pensar em não ter um produto com qualidade e segurança. Se esse é o objetivo da indústria, então o caminho é ter um bom programa de monitoramento ambiental, que seja devidamente estruturado e bem adaptado, bem feito. Isso vale para tudo. A gente tem mania de esperar ficar doente para ir procurar um médico. As mulheres, agora deixa eu ser sexista, têm naturalmente essa tendência de se precaver. Em geral, os homens, desculpem os senhores aqui presentes, são mais relutantes em fazer uma avaliação preventiva. Mas essa frase ainda é verdadeira. Vale mais prevenir do que remediar. E isso vale também para a empresa. Por quê? Porque o monitoramento ambiental ele vai auxiliar nessa avaliação da saúde geral da empresa. E ele vai permitir que se tomem medidas estratégicas para prevenir problemas, tanto com relação à instalação física, como problema de contaminação microbiológica. Ele permite a identificação dos fatores, das fontes potenciais de contaminação e a implementação de medidas preventivas. Então, ele vai ser o quê? Um escudo protetor contra os riscos que a tua indústria, o teu alimento possa ter. Então, a função do monitoramento ambiental é essa, é servir como proteção. Aqui eu só vou colocar o gráfico para vocês terem uma ideia, mas o monitoramento ambiental tem várias etapas, começando com a identificação do risco que você quer avaliar, a classificação da planta em zonas, como a Juliane mostrou. Está aqui. O estabelecimento dos protocolos de amostragem, que são fundamentais. A semana passada eu estava num outro evento, falando sobre a importância da qualidade da amostra que se toma. Porque se a amostra não é boa, você pode ter o melhor laboratório, o melhor método, que o resultado não vai ser bom. Então, os protocolos para a amostragem têm que ser pré-definidos. O processo mesmo de amostragem, a pessoa que vai fazer essa amostragem, ela está devidamente educada sobre a importância dessa amostragem? Ela sabe por que ela tem que fazer daquela maneira? A análise microbiológica, análise dos resultados, que é fundamental, porque tem muita empresa que manda fazer análise, enfia na gaveta e esquece de fazer análise, nós vamos voltar a isso daqui a pouco, e a retroalimentação desse sistema como um todo. Então, o programa de monitoramento ambiental, como a gente já viu, é uma forma de monitorar contaminantes, contaminação por patógenos e também por deteriorantes. E ele serve para evitar problemas com esses grupos de micro-organismos. Ele tem que servir como um alerta. Ele é a fonte de aviso, é como você vai saber se o seu produto tem risco ou não, pode ter risco ou não.
O programa de monitoramento ambiental, ele serve para evitar que toda vez que você tem um tipo de problema, você tenha que repetir a mesma ação para corrigir. Se você tem que repetir a ação para corrigir um problema, é porque a sua forma de correção não está sendo adequada. Então, este alarme não está funcionando direito, ninguém está tomando a providência. Mas aqui a gente tem que lembrar de uma coisa bastante importante. É completamente diferente colher a amostra para fazer análise ambiental e ter um programa de monitoramento ambiental. O programa é uma coisa estruturada e ele é multidepartamental, porque ele tem que ter, como um HACCP, ele tem que ter pessoas de diversas áreas sentadas discutindo como ele vai ser feito. Não adianta chegar o povo da qualidade e definir que o programa de monitoramento ambiental é assim, assado. Eu quero que desmonte a empresa, o equipamento X a cada 3 horas para fazer SWAB. Tá, só que eu levo 4 horas para montar o equipamento. Então, por isso, tem que ser discutido entre todas as áreas. E ele tem que incluir o objetivo do programa, nós vamos ver já que tem vários objetivos que são possíveis, os locais onde vão ser feitas as coletas, com que frequência essa coleta vai ser feita, que metodologia vai ser utilizada para a coleta e para o teste, também fundamental que seja pré-definida e adequada. Um outro ponto, critério para aceitação de resultado. Se eu vou monitorar para indicadores, até que limite eu aceito? Acima de quanto aquilo lá vai estar fora? Então, isso tem que estar pré-definido, não é na hora que chega o resultado que vai resolver o que fazer. Outra coisa, o que você vai fazer com aquele produto que foi produzido entre a coleta da amostra ambiental e você obter o resultado? Mesmo usando métodos rápidos, a gente precisa pelo menos 24 horas. 24 horas numa indústria, por exemplo, como a Carnia, que produz sem parar, é uma quantidade de produto muito grande. E o que você vai fazer com esse produto? Se você já pôs no mercado, você está fora da tua norma. Então, isso tem que estar pré-definido, tá? Então, o que vai ser feito com os lotes? Quem deve ser informado? A hierarquia, como é que isso daí vai ser escalado? Tem que estar pré-definido. E também como vai ser feita a definição dos problemas de higiene, como vai ser feita a pesquisa e tudo mais. Então, como eu falei antes, são diferentes os objetivos. Aqui a gente tem uma lista desses objetivos, pode ser para avaliar limpeza, para avaliar status higiênico, para avaliar sistema de inocuidade, para avaliar deteriorantes ou para avaliar alérgenos, pode ser para tudo. Mas aqui para a gente hoje, acabando. A gente vai falar, não ficou, a verificação, então, do sistema de inocuidade, só patógenos, que é mais interessante do que os demais. Então, eu encontrei um patógeno numa amostra ambiental. Normalmente, o que acontece na empresa? Primeira coisa, o povo panica, né? Aquele desespero, o que eu faço? Deu uma listéria no ambiente, tarará. E, em seguida, vem o drama. E agora? Como é que a gente vai resolver? Como é que isso vai ser possível? Parará. Então, essas duas coisas acontecem e são normais, mas não devem ser tratadas dessa maneira. Por quê? O objetivo do programa de monitoramento ambiental é exatamente esse, é encontrar o patógeno. Então, se encontrou, legal. Então, é normal encontrar? Sim, perfeitamente normal. Anormal é nunca encontrar.
Então, aí tem que tomar cuidado, porque já tive empresas que vieram toda orgulhosa dizendo que nunca tive uma listéria no monitoramento ambiental do produto pós-tratamento térmico. Daí a Maria Tereza abre os olhos desse tamanho assim e fica assim. Não, não. Então, alguém está fazendo coisa errada, porque é normal ter. Quando você tem um problema de resultado negativo repetidamente, tem um problema, porque ou o procedimento de análise não está adequado, ou os pontos que estão sendo monitorados não estão adequados, ou a pessoa que está fazendo essa amostragem não está devidamente educada para o que ela está fazendo. Por quê? Um resultado positivo vai poder ajudar a empresa muito mais do que 100 resultados negativos. Ai, Maria Tereza, você está vendo tudo com lente cor-de-rosa. Não, gente, não é isso. É que o negativo não vai me ajudar a saber se eu tenho o patógeno na empresa ou não. O fato de eu ter um negativo hoje não significa que eu não tive a bactéria ontem e nem que eu não vou ter amanhã. Um positivo hoje te permite tomar uma ação para evitar que amanhã você tenha problema. E encontrou o positivo. O que não é para fazer? A primeira coisa é tentar arranjar um culpado. Botar o dedo para falar, a culpa é tua, foi você quem fez. Não é isso. Isso não precisa ser feito e nem deve. O que é para fazer? Se esse positivo foi em amostras que não estão próximas, não são em contato direto com o alimento, dá os parabéns para a equipe, porque está funcionando perfeitamente. O seu programa está funcionando legal, porque permitiu detectar antes que chegasse numa superfície de contato. Agora, se for numa superfície de contato direto com o alimento, aí nós temos um problema. Porque indica para mim, ou indica para todo mundo que olhar o resultado, que aquele sistema de alarme não funcionou. Ou pode ter funcionado e ninguém prestou atenção. Então, é o caso daquela indústria do começo do surto, porque eles tinham resultados positivos para a listéria, mas ninguém deu bola. Toca o pau que vão levar embora assim mesmo. Tá? Então, o alarme falhou. E encontrou o que vai ter que fazer, a Juliane já adiantou, comeu um pedaço, mas é investigar primeiro por que aquele patógeno entrou, está ali e ficou ali. E depois destruir. Então, aqui é um ponto bastante importante, que a maioria das empresas, quando tem um positivo, parte imediatamente para a limpeza. Sai limpando desenfreadamente, depois vai buscar a causa raiz. E aí dá erro. Por quê? Quando você limpa, você destrói evidências. A gente precisa ter as evidências para poder tratar a causa raiz. Então, primeira coisa, tem que fazer a reunião para tentar definir causa raiz e depois ir buscar a limpeza pesada, tá? Então, é fundamental a definição de causa raiz, para evitar repetir problemas, ter problemas repetidos. E isso aqui é uma coisa que, quando eu estava na Biomerrier, na universidade eu nunca tinha ouvido falar de capa, mas quando eu estava na Biomerrier e tinha auditoria e falava assim, tem que fazer capa para isso, tem que fazer capa para não sei o quê. Eu falava, gente do céu, que caramba é isso? Mas capa é fundamental. É um plano de ação corretiva e preventiva. É você evitar ter que tomar ação cada vez que você encontra uma listéria em determinado ponto. Você vai evitar que este problema aconteça. Então, os capas são extremamente importantes. E aonde que a gente está no momento? Ainda, o que eu noto nas empresas que eu tenho contato é que prevenção tem baixa prioridade. Por quê? A culpa é das pessoas envolvidas no caso.
Porque, na maioria dos lugares, os programas de monitoramento ambiental estão pulverizados entre diversos departamentos. Mas cada um cuida só do seu pedacinho, e eles não se reúnem e não trocam figurinha. Então, não existe um programa consistente. Uma outra coisa que acontece é que, muitas vezes, o programa de monitoramento ambiental ele foi sendo modificado. Um cliente pediu que quer uma análise ambiental de não sei o quê nesse ponto, faz. O outro cliente pediu não sei o quê. O fiscal passou e pediu não sei o quê. Isso tudo fica enfiado no programa de monitoramento ambiental. Às vezes, aquele problema já nem existe mais, aquele cliente já nem existe mais, mas o ponto continua sendo monitorado daquela maneira. Então, o que acontece? O programa de monitoramento ambiental acaba virando um grande Frankenstein, cheio de pedacinhos que não funcionam muito bem juntos. E, também, ele é encarado como custo. E por que custo? Porque o pessoal da qualidade não consegue vender para a C-suite, para os chefões, a importância que tem esse programa. Quanto se economiza em não perder lotes, porque tem um programa bem implementado que detectou o problema antes do produto ir para o mercado. Então, isso é o que leva a esse problema. E ele é enfraquecido, claro, por cortes constantes. E o que eu, humildemente, acho que precisa ser feito? A indústria tem caminhões de dados, muita informação. O que tem que fazer? Pegar esse dado e botar para trabalhar. Fazer esse dado te dá informações. Porque, se não fizer isso, não vai resolver continuar mandando fazer análise. Então, se a empresa não pega e avalia criticamente os resultados que recebeu de análise, não toma medida para tirar esse problema, para minimizar esse problema, e esses dados não são transformados em informação, o que a empresa está fazendo? A única coisa, jogando dinheiro no lixo. Perdendo dinheiro com análise, gastando dinheiro sem necessidade. Então, transformar dados em informação é fundamental. Então, com isso, eu terminei antes do meu tempo. Tenho direito a 3 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Tereza, pela apresentação. E vamos finalizar com a terceira apresentação deste painel, cujo tema é Diagnósticos Inovadores na Indústria de Alimentos. Convido a senhora Lauane Gonçalves de Araújo, especialista em microbiologia da Higiena. Bem-vinda, Lauane. Só apresentando-a, ela é bióloga, graduada pela Unesp, especialista em microbiologia em saúde pública pelo Instituto Adolfo Lutz. É mestre e doutoranda em infectologia molecular e microbiologia pela Unicamp. Atuou em laboratórios de microbiologia e saúde pública e como assessora científica e líder de serviço técnico em companhias especializadas em food safety. Atualmente, ela é especialista em suporte técnico da Higiena, responsável pelo relacionamento técnico-científico com Key Accounts, treinamentos, palestras e demais atividades educacionais e estratégias das empresas no Brasil. Bem-vinda, Lauane, boa apresentação. Só voltando, eu acho que não colocaram também o QR Code da Maria Tereza, colocaram? Então, tá bom. Olá a todos, bom dia. Estão me ouvindo bem? Às vezes eu esqueço e coloco aqui, mexo muito a mão. Bom, já estamos com o tempo um pouquinho curto, vou tentar não falar demais hoje para a gente não atrasar também nosso almoço.
Mas, né, é uma responsabilidade bem grande falar depois da Juliane, depois da doutora Maria Tereza. Então, eu quero finalizar aqui esse bloco falando um pouquinho de método, né? Então, sempre nessa pegada do monitoramento ambiental e o que a gente pode fazer para melhorar todas essas ações, né, de monitoramento, essa prevenção, evitar, né, o espalhamento, como a Juliane comentou, dentro da indústria, de uma maneira mais prática, mais inovadora, né? Então, eu quero trazer aqui alguns conceitos que, para alguns, podem parecer até conceitos mais estabelecidos, né, que já estão habituados aí dentro da rotina da indústria, mas eu quero convidá-los a pensar de uma nova forma, numa nova roupagem para esses métodos atualmente já aplicados. Então, primeiro eu queria iniciar, né, chamando a atenção, e casa muito bem com o que a doutora Maria Tereza e a Juliane comentou em relação às abordagens que devem ser feitas para a proteção, né, dos alimentos, é que é uma abordagem, na verdade, é uma mudança de paradigma, né? A abordagem moderna em food safety, ela vem trazendo aí algumas mudanças nos conceitos, principalmente saindo daquele ponto onde, no passado, se pensava em definir um problema específico, fazer um diagnóstico ali pontual, tratar um problema pontualmente, normalmente quando ele já aconteceu, já se instalou, já deu um super problema, né, na fábrica, de forma isolada, claro, né, e sem ou com pouca relação causal e conectividade entre os dados. Então, esse é o modus operandi que a indústria vem atuando aí já há alguns anos, e a abordagem moderna em food safety, e que vai, né, ao encontro com os conceitos de saúde única, inclusive, alguém falou já hoje, acho que foi isso na primeira palestra. Então, a abordagem moderna, ela traz a ideia e nos convida, né, a manejar os problemas de forma mais complexa, né, a atuar de forma preditiva. Então, aquilo que as meninas comentaram, o alarme, né, o monitoramento, ele é o nosso alarme durante todo o nosso processo produtivo. Fazer, né, um diagnóstico integrado. Então, a equipe tem que ser multidisciplinar, dentro também da qualidade, né, que é mais aqui o nosso pessoal. Então, o olho, né, da pessoa da qualidade, ele tem que ser multidisciplinar, apesar dela estar ali inserida naquele grupo de controle, de gestão de qualidade. Então, tem que ter essa visão mais amplificada. E, claro, ter a vigilância da informação, né? Não adianta nada a gente coletar, analisar, gastar dinheiro, entender o processo ali do ponto de vista local, mas isso não estar conectado com as demais áreas da empresa e até mesmo com as outras etapas da própria cadeia produtiva, né? Dependendo aí da indústria que a gente está falando, pensando em proteína animal, por exemplo, a qualidade ali da ração, a qualidade da matéria-prima, tudo isso influencia na qualidade do produto final, né, do carne que eu estou processando. Então, tudo isso é uma nova maneira, né, uma nova abordagem para a segurança de alimentos. Outro ponto que é importante chamar a atenção, e também casa com tudo isso que eu falei, é o chamado Risk-Based Approach, né? Então, a atuação baseada no risco. A doutora Maria Tereza comentou sobre um pilar ali do monitoramento ambiental, né? Na verdade, é o ponto inicial de um programa de monitoramento ambiental, que é conhecer o risco, entender onde está o problema. E é justamente isso que essa ideia traz, né? Conhecer os perigos de toda a cadeia de forma global e local, para que eu possa fazer uma intervenção eficaz e não sair desesperadamente limpando a fábrica, enfim, tomando ações muitas vezes desenfreadas que não vão mitigar a causa raiz do problema. Né? E como eu também já comentei, a comunicação entre os setores para ter uma avaliação global aí dos dados.
Bem, bastante coisa, né, que precisa ser feita para implementar um plano de monitoramento ambiental e um monitoramento ali baseado em risco dentro da empresa, mas ainda bem que a microbiologia já se modernizou, então hoje a gente consegue sair de um cenário de, não vou nem dizer de tanto tempo, 15 anos atrás, as opções e plataformas e métodos e ferramentas para realizar tudo isso ainda eram bastante escassas ou até, na verdade, inacessíveis. A gente comentou um pouquinho sobre... Alguém perguntou, né, na primeira palestra, sobre a interação da academia com a indústria, com a vida real. Né? E quem está dentro da academia sabe que muitos métodos, muitas ferramentas, elas já estão disponíveis aí há 40 anos, há 45 anos, até mais. Mas, aqui, na vida real, há quanto tempo ferramentas básicas, como um SWAB de ATP, estão realmente na mão das pessoas dentro da indústria? Algumas mais pioneiras, né, já tem isso bem instalado há algum tempo, mas ainda na vida aí de campo, de suporte, né, os colegas aqui de outras empresas também do mesmo ramo de diagnóstico, a gente pode dizer, e a gente vê isso na realidade, que ainda existem cenários e muitas empresas onde isso não é totalmente acessível e ainda é algo inovador, algo inicial para aquele processo de monitoramento. Então, o que a gente pode fazer hoje é lançar a mão, né, dessas ferramentas, dessas plataformas de teste para melhorar a nossa vida, adiantar o nosso lado e não ter todo aquele trabalho que a microbiologia tradicional traz, né? É lindo, é maravilhoso, a gente ama, cheio de microbiologista aqui, mas eu falo que a gente deve ter um parafuso a menos, porque não é possível a gente gostar tanto de fazer todos aqueles processos, mas a gente ama. Porém, a modernidade está aí, ela precisa ser aplicada, porque a cadeia de produção exige isso. Né? Então, hoje, e não aqui, né, claro, especificamente, hoje represento a Raidina, mas falo isso em nome de todo o cenário de diagnóstico. Né? Hoje existem plataformas de teste para patógenos, deteriorantes, validação de limpeza, incluindo, né, protocolos qualitativos, protocolos de quantificação, automação e, mais recentemente, opções, ferramentas práticas e acessíveis para gerenciamento de dados, que eu acredito que é uma grande inovação que precisa cada vez mais ser aplicada aí na vida real da indústria. Então, com foco aqui um pouco mais em monitoramento ambiental, eu queria trazer para vocês alguns conceitos e algumas ferramentas aplicadas para esse objetivo, que vão muito além do teste de ATP. Então, acredito que o teste de ATP é bem conhecido aqui para grande parte da plateia, e ele é a primeira ferramenta, né, a primeira porta de entrada aí nesse mundo do monitoramento ambiental. Com o tempo, vamos passando para processos mais complexos, né, mas o ATP é a porta de entrada. E a ferramenta do ATP ela é usada para verificação rápida de limpeza, né, que usa ali a molécula do ATP como um indicador de qualquer resíduo orgânico que possa ter no ambiente. Mas hoje já existem ferramentas rápidas, no mesmo formato, com a mesma agilidade, também para o monitoramento de indicadores e até mesmo de patógenos, voltados, né, novamente para o enfoque aí ambiental. Então, só dando aqui uma recapitulação do ATP para quem não é familiarizado com esse conceito, né, o SWAB de ATP ele é um dispositivo de teste, então, para coleta e monitoramento ambiental, na forma de um SWAB, mesmo como o nome diz, e ele é baseado ali numa reação bioluminescente que vai detectar no ambiente, então, no equipamento, na esteira, na canaleta, enfim, em superfícies de contato com o alimento, principalmente as zonas 1, zona de contato, ele vai detectar qualquer resíduo orgânico que tem ali naquele ambiente. Então, resíduo orgânico, tudo que tenha ATP, a molécula de ATP. Então, pode ser um resíduo, um resto de alimento, ou até mesmo uma própria célula microbiana já instalada ali.
Então, ele vai dar uma resposta rápida, imediata. Eu não dependo de uma incubação, não dependo de um processo mais demorado para validar se aquela superfície ou aquela água, vamos pensar aí num processo fechado, que teoricamente não tem problemas, mas tem. Então, a metodologia de ATP vai dizer se o processo de limpeza foi efetivo ou não. Então, aqui eu tenho... Não consigo apontar. Aqui eu tenho que ser rápido. Então, limpou, faço um teste de ATP, verifico a eficiência do meu processo de limpeza ou da água de lavagem, e aí sigo a minha vida, sigo o meu processo e posso, inclusive, continuar com outros métodos, né, microbiológicos, de indicadores, de patógenos, que serão posteriores à metodologia de ATP, porque a fábrica não para, né, então não tem como eu esperar um resultado microbiológico, um SWAB ali de EB, de E. coli, para poder liberar uma linha após um processo de limpeza. Acredito que isso não faz parte da realidade de ninguém. Então, o ATP, ele traz essa resposta se está limpo ou não. E qual é o critério de limpeza? Esse é um ponto importante. Depende. O que é considerado limpo numa fábrica de rações não é considerado limpo num laticínio ou no próprio frigorífico. Então, o padrão, o threshold, o ponto de corte de limpeza aceitável ou não, ele tem que ser estabelecido de acordo com o processo. Então, claro, os fabricantes eles podem dar alguma orientação em relação a isso, mas eu sempre gosto de frisar que isso é individual e relativo a cada processo. E existem referências, existem metodologias para fazer isso. Então, a gente pode conversar em mais detalhes, ou conversem com os seus fornecedores em mais detalhes, porque existe metodologia para realizar esse processo. Passando para indicadores, então, tanto deteriorantes ou indicadores, já vimos que é importante monitorar eles também no ambiente. Porém, aqui, diferente do ATP, ele não vai me dar uma resposta imediata se aquela limpeza foi efetiva ou não. O monitoramento de indicador, ele é um complemento à verificação de limpeza, mas ele é mais aplicado para a verificação da sanitização. Então, se aquele meu processo foi efetivo ou não, se eu utilizei os produtos adequados, se eu deixei no tempo correto, na concentração correta, ou seja, se eu conseguir atingir a redução ali da contaminação na minha superfície. E ele é importante porque é um monitoramento de porta de entrada para a contaminação. No ATP, eu posso saber se está sujo ou não, se eu tenho um resquício ou não, mas eu não sei se aquilo é uma sujidade, se é um micro-organismo, o que é. Com o monitoramento específico de indicadores, eu consigo entender realmente quem que está, qual é a população ali, quem que está povoando o meu processo produtivo. Porém, aqui, quando pensamos em indicadores, a gente tem o problema intrínseco, que é um ser vivo, esbarra no tempo de crescimento, esbarra no método de detecção ou de quantificação, e que, normalmente, pela microbiologia clássica, ou grande parte dos métodos rápidos que a gente tem hoje para essa aplicação, demora em torno de 18 a 24 horas para a gente conseguir ter um resultado, seja ele quantificado ou não. Então, hoje já tem tecnologias no mercado, o MicroSnap que eu mostro ali na apresentação é uma delas, que consegue acelerar esse processo, claro, voltado para monitoramento ambiental, então, monitoramento da superfície, realmente, que entre 6 e 8 horas, ou seja, em um mesmo turno de trabalho, eu consigo ter uma resposta. Então, eu consigo saber qual que é a minha contagem de EB, minha contagem de aeróbios mesófilos, minha contagem de E. coli, dentro de um mesmo turno, e, se necessário, já interromper uma produção, realizar uma ação corretiva e minimizar aquela perda econômica, de
1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas que foram produzidas ali entre o momento da coleta e a detecção realmente do problema, quando a gente pensa numa microbiologia tradicional. Então, procurem ferramentas rápidas, existem também opções no mercado que podem não chegar no mesmo tempo, mas num tempo também mais rápido e melhor ainda do que a microbiologia tradicional. Ou seja, o recado é: procurem as alternativas rápidas para acelerar este processo. Passando para patógenos. Estou falando rápido? Jura? É porque eu tenho fortes tendências a passar do tempo. Então, eu já ligo aqui a primeira e tem que ir. Tudo bem. Pronto? Perfeito. Então, retomando. Me perdi. Patógenos. Falando de monitoramento ambiental de patógenos. Como a doutora Maria Tereza também colocou, aqui é um ponto delicado, porque patógeno, eu não vou buscar ele em todos os locais da minha fábrica. Convido vocês a pensar, adianta eu fazer uma coleta de patógenos lá na esteira, em contato com o alimento, ou ali numa serpentina, num condensador bem em cima, e encontrar uma salmonela, uma listéria lá? Se eu encontrar uma salmonela, uma listéria na esteira, em contato com o alimento, meu amigo, meu processo já está bem complicado há alguns passos atrás, né? Da mesma forma, o monitoramento de patógenos, ou a detecção de patógenos somente no produto final, ela não é suficiente. Vamos pensar, né? Quanto representa um lote produtivo dentro da indústria que vocês trabalham? Muitos, né? Muitos quilos, muitas toneladas, muitos litros de leite, muitos quilos de queijo. Ao final desse processo, a gente vai lá, pega 25 gramas, testa 25 gramas de X toneladas, e aí, com aquele resultado, pode ser o melhor método do mundo, todas as aprovações possíveis, tenho lá, negativo para salmonela, negativo para listéria. Todo mundo dorme com a consciência tranquila de que em 25 gramas daquele lote gigantesco, eu liberei o meu produto que não tem listéria, não tem salmonela nas 25 toneladas que eu produzi nos 2 dias? É muito complicado. É um problema do método? É uma questão que, o método que eu estou utilizando é o meu PCR, a minha placa rápida, o meu meio de cultura cromogênico que não é bom? Não, é tudo uma questão de perspectiva e uma questão de amostragem. Dentro da microbiologia, a gente não consegue amostrar tudo, principalmente para patógenos, né, que é o ponto principal aqui para garantir a segurança dos alimentos. Então, economicamente e operacionalmente não é viável testar todo o lote, então a gente tem que garantir isso ao longo da cadeia. E esse monitoramento ele tem que ser feito numa abordagem seek and destroy, né? Então, como a doutora também já colocou, que é procurar e destruir. Então, como eu comentei, não adianta procurar o patógeno na esteira em contato com o alimento. Eu tenho que encontrar rotas de entrada, potenciais pontos de instalação, e, normalmente, isso vai estar numa área mais afastada, numa zona 3, numa zona 4 até mesmo. Porque ali é onde ele vai se instalar, se multiplicar e, eventualmente, chegar ao alimento. Então, claro, esse monitoramento ele tem uma frequência um pouco menor em relação a um ATP, por exemplo, que vai ser ali o dia a dia, o feijão com arroz da indústria, mas ele precisa ser feito de forma contínua, com qualidade, e que também entregue uma resposta rápida para eu poder suprimir e deter aquele ponto de contaminação. Igual foi comentado mais cedo, né? Imagine um frigorífico, um laticínio, que comenta, eu nunca encontrei uma listéria no ambiente. Aí, realmente, você se preocupa, porque é impossível, né? Praticamente impossível você pensar num ambiente úmido, onde não tem a instalação de um patógeno que gosta daquele climinha ali geladinho, com água. Então, vai ter. Se não está encontrando, é porque realmente tem um problema. Não encontrar é um problema.
encontrar o patógeno, ótimo, está tudo funcionando bem. E aqui a gente não precisa usar uma bala de canhão para fazer esse monitoramento. Não preciso utilizar o meu método mais caro, de repente o meu método mais elaborado, ou o meu método que operacionalmente desgasta a equipe, tenho que envolver um laboratório especializado, né? De repente é uma unidade produtiva que eu tenho dificuldade de trabalhar com patógenos. Hoje a gente já consegue ter ferramentas como SWABs microbiológicos, com aprovação, com testes internacionais reconhecidos, que eu utilizo a cromogenia, então, uma tecnologia, por exemplo, do meio cromogênico, que todo mundo já é habituado a utilizar no laboratório, só que em um formato miniaturizado, onde eu consigo realizar uma coleta ambiental do ralo, do equipamento, da minha barreira sanitária, seja lá do que eu precise monitorar, e com uma incubação simples, que pode ser feito até pela equipe de higienização, por uma equipe mais operacional dentro da fábrica, e em 24 horas eu tenho um resultado presuntivo para salmonela e para listéria, e até mesmo com diferenciação de listéria a monocitógenes. Então, para esses dois principais patógenos, é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta importante para dar na mão da equipe. Então, aqui, o ponto é a gente entender que são ferramentas fáceis, acessíveis, e para serem implementadas e colocadas na mão de quem está realmente no processo produtivo, ou seja, acessíveis. Além dos métodos, né, baseados... acho que... Então, além desses métodos voltados ali para agilidade no monitoramento ambiental, algo que vem ganhando espaço, e não somente na análise do produto, e sim também no ambiente, é a quantificação de patógenos, e não só a detecção. Então, em determinados processos, é importante também a gente entender não só se tem ou não tem, mas o quanto tem, principalmente salmonela. Vamos pensar aí numa cadeia de proteína animal, né, num processo produtivo onde a gente sabe que existe salmonela, existem processos para reduzir essa contaminação, mas eu preciso entender o quanto esses processos são efetivos e que o risco está lá, o patógeno está lá. Então, a quantificação, além da presença e ausência, né, então, a prevalência ela traz para a gente uma resposta mais aprofundada de como está o meu processo como um todo, desde do início da matéria-prima, da minha ração, enfim, de uma farinha, até o produto final. E aí eu consigo ter uma predição, né, microbiologia preditiva, é um dos conceitos da abordagem Food Safety moderna. Então, eu consigo ter uma predição da contaminação no produto final e planejar melhor o meu processo e as minhas ações de intervenção. E, por fim, né, tudo isso, sejam as ferramentas práticas na mão ali da equipe operacional, ou uma ferramenta mais elaborada, como uma quantificação de patógenos, tudo isso não vale de nada se eu não tenho uma gestão de dados efetiva. E hoje não tem mais como a gente manter planilhinhas, papéis, folhas, aquele monte de pasta dentro do laboratório, dentro da gestão de qualidade. A gente precisa de programas e de ferramentas que façam com que isso se interaja e eu consiga ter uma visualização global do meu processo, né? Então, algo que pode ser implementado para ajudar na rotina são softwares, plataformas, portais de gestão de dados, para que eu tenha o registro do resultado em tempo real, que eu possa ter uma plataforma que eu analise, que eu olhe de uma maneira geral, não só para o meu monitoramento ambiental, mas também para o meu resultado do produto final, então, como isso está afetando aquilo. E ter uma visualização rápida, né, velocidade na tomada de decisão. Isso pode ser feito com acesso direto no celular, de um gerente de fábrica, de um gestor de qualidade.
e para que eu tenha realmente ferramenta para tomar ação no dia a dia e poder pôr em prática tudo aquilo que está na construção do meu plano de monitoramento ambiental, do meu plano de gestão da qualidade. Então, hoje, não só a Raidina, né, como eu comentei, mas o mercado oferece diversas ferramentas, diversos mecanismos, e a gente está aí à disposição para facilitar a vida da indústria. Acho que é isso. Deu tempo? Passei. Obrigada. Muito obrigada, Lauane, pela apresentação. Você permanece aqui no palco. O QR Code da apresentação dela, por favor, para captação. Sim. E eu convido novamente para retornar ao palco o mediador e os demais participantes desse painel para iniciarmos o debate e receber as perguntas aí da plateia. Lenier, pode iniciar o debate. Tem algumas perguntas? É só ligar, tá? Eu não deixo ligar, porque não dá microfonia. Bom, pessoal, temos aqui uma primeira pergunta, né, de Eduardo Ferreira Garcia, da Remesp, direcionada a Maria Tereza. Tá? É comum termos contaminação cruzada nas amostras dentro do laboratório, comprometendo a produção? Comum não deveria ser. Quem perguntou. Pode acontecer? Pode. Por isso que se recomenda que as cepas padrão que são utilizadas no acompanhamento das análises, elas tenham características muito específicas, ou que sejam resistentes a um antibiótico, ou que tenha fluorescência, ou que tenha um perfil genético diferenciado, para que, caso seja detectado, no caso de um patógeno, no produto alimentício, se possa identificar que aquela cepa que foi isolada do alimento é realmente do alimento e não foi uma contaminação pelo laboratório. Eu acho que há uns 2 anos atrás aconteceu um problema desse com uma empresa que teve que tirar um monte de produto do mercado e o erro tinha sido do laboratório. A contaminação por salmonela tinha ocorrido no laboratório com a cepa controle. Então, pode acontecer, quem está no laboratório é humano, mas não deveria. Realmente. Né? Então, mais uma pergunta de Fabiana Ferreira, da Neugen, direcionada para Juliane Dias. Né? Juliane, contaminação cruzada poderia ser mitigada com as BPFs? Onde você entende que pode ser o maior desafio para essa gestão e controle? Comprometendo a alta gestão, cultura de segurança de alimentos? Como? Você já foi respondendo na sua pergunta, né? Porque, sim, a base é a cultura. As BPFs não são difíceis de serem seguidas, não é? A gente que trabalha, os treinamentos, é não colocar o dedo no nariz e manipular o alimento, não pegar o pano do chão, é ter a estrutura adequada, ter a manutenção. E, geralmente, isso custa dinheiro, custa trabalho, custa dedicação, não é? E as soluções para isso já existem faz tempo, né? Já existem métodos de higienização super eficazes, já existem equipamentos certificados como sanitários, eles custam mais caro, né? Programas de manutenção. Então, são escolhas, e talvez os empresários, CEOs, não estejam colocando na ponta do lápis o custo da produção de um alimento seguro, que tenha BPF, que tenha treinamento, que tenha acompanhamento. Então, não entrou ainda na cultura e no budget, né? Creio que por aí, porque tecnologia, ciência, a gente tem aqui, né? Inclusive, SWAB, muita empresa não usa, né? Não faz, e está disponível. Perfeito.
Vamos à pergunta de Felipe Zatar, né, direcionada a Maria Tereza Destro. Como você avalia, Maria, a qualidade do processo de determinação de causa raiz nas empresas após desvios, ou seja, após um positivo, né, advindos PMA, perdão? Programa de Monitoramento Ambiental. Desculpa. Programa de Monitoramento Ambiental. Qual a sua opinião sobre ferramentas como sorotipagem, genotipagem, role sequencial para melhora da determinação de causas raízes? Então, vamos lá. Ainda bem que eu tenho amigos, né? Que bom. Uma aqui, outra ali, são ótimos. Adoro me torturar. Mas eu acho o seguinte. Ainda sinto que as empresas estão muito devagar na definição de causas raízes. E isso por quê? Porque não querem fazer? Não. O que eu percebo é que, às vezes, o pessoal que está envolvido não tem conhecimento suficiente para conseguir fazer essa determinação. Então, às vezes, fazem o melhor que dá, mas o melhor não foi suficiente. E o problema volta a acontecer depois de alguns meses, mostrando que aquela ação foi ineficiente. Com relação ao tipo de monitoramento, o que você poderia fazer para saber se aquela contaminação, por exemplo, a listéria que eu tenho hoje é a mesma que eu tive há 10 anos atrás na minha planta, vou ser partidária sempre da biologia molecular, porque quando eu fiz o meu doutorado, quando os dinossauros ainda estavam andando pela Terra, eu já usei isso. Então, imagina se eu precisaria hoje estar falando que eu acredito que a molecular é a melhor forma para você poder monitorar. Porque você pegar uma listéria, vou fazer sorologia, ela me dá um 2B, grande informação. A ambiental vai ser sempre um 2B, a grande maioria das vezes. Então, não vai me trazer informação suficiente. O perfil genômico já não. Use o método que quiser usar, mas o perfil genômico permite saber se aquela que eu isolei hoje é a mesma que eu isolei no mês passado e a mesma que eu isolei 3 anos atrás. Então, isso ajuda, dá uma maior robustez ao programa. Então, respondi? Claro. Peço licença para complementar aqui também. Eu sou partidária também da biologia molecular, acredito que ela consegue nos dar muitas respostas, mas tem algumas situações que, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem uma lacuna grande entre o básico dentro da empresa, e não digo no sentido da equipe de qualidade não querer aplicar ou não entender aplicar, muitas vezes é da cultura mesmo de segurança de alimentos, de que não vê a importância naquilo. Então, eu entendo que há uma resistência, há uma dificuldade em inserir, às vezes, ferramentas mais elaboradas e que poderiam realmente trazer respostas mais concretas para a gente, devido a essa lacuna. Né? E, de repente, quando se consegue verba, consegue CAPEX, consegue budget para uma ferramenta mais elaborada, ainda assim, por vezes, esbarra daí na compreensão de como aquela informação vai ser aplicada na vida real. Então, também cabe a nós, né, do lado aqui do diagnóstico, conseguir transferir essa informação e levar isso de forma mais simples, mais acessível para as empresas. Tem toda a razão. Porque, realmente, eu entregar um laudo só com, por exemplo, um perfil genético, dificilmente alguém vai poder tirar o suquinho daquilo ali. Ou, por exemplo, você entrega um mapa completo de sequenciamento total do genoma, de tudo que tinha ali no produto, e a pessoa fala assim, e agora? Ou PCR, a pessoa, às vezes, tem dificuldade de interpretar. Ou, por exemplo, um PCR. Muita gente tem um PCR implementado na rotina, mas tem uma dificuldade de olhar para uma curva e entender as respostas que uma simples curva qualitativa do PCR consegue te dar. Né? Então, começa por aí, talvez seja um ponto de melhoria nosso, como fornecedores também, de auxiliar nessa construção, nessa formação. Né?
Tem mais uma de novo? Sim. Vou fazer uma pergunta de Fabiana Ferreira. De novo, Fabi. Neogênio. Ela fica mandando coraçãozinho, adianta. Maria, qual a sua opinião sobre diminuir o número de amostras ambientais devido a um histórico bom, ou seja, sem resultados positivos? Não, aí não. Peraí, vamos combinar. Se a razão para diminuir é não ter positivo, parou, não vai diminuir nada, vai estudar de novo, fazer um novo plano de monitoramento, procurar onde está e tudo mais. Se você tem positivos, consegue eliminá-los, e aí começa a ter um histórico de melhoria naquele ponto, você pode diminuir naquele ponto e usa aqueles recursos para outros pontos, sempre procurando chifre na cabeça de cavalo. Tá? O objetivo do programa de monitoramento ambiental é esse, é achar a pulguinha, é achar chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo. Tá? É esse o objetivo. Então, não vai cortando, não, fala assim, não preciso fazer mais. Vai. Perfeito. Vou mais uma aqui, de Felipe Zatar também, né? Direcionada a Ju e também a Maria. Ó, vou tentar interpretar você aqui, tá? BPF são a base de um sistema seguro de produção. As análises de laboratório são uma ferramenta de verificação, porém, é frequente visitarmos plantas onde tudo bem ter esse problema, pois o resultado de micro está ok. Como combater esse discurso para reforçar as BPFs qual a sua opinião? Fala assim, você teve muita sorte que não aconteceu nada ainda, né? Você está ali, mas está rondando, a ocorrência está te rondando, né? Então, eu acho que tem pessoas que querem ver algo tangível, uma relação causa e efeito assim na hora, né? Então, o que a gente falou aqui do sapato, do piso trincado, esse piso trincado não dá nada, deixa ali 1 mês, 5 meses, 5 anos sem consertar, porque não viu uma causa e efeito, mas precisa de educação, inclusive para a alta direção, né, para entender. Eu acho que o grande problema é esse, porque se a alta direção realmente acredita que inocuidade é importante, ou mesmo limpeza é importante, ela aí consegue trazer para o operador essa importância. Agora, se a alta direção diz assim, não tem problema, nós não estamos tendo produto contaminado, aí vai ferrar. O que a Luane disse, a probabilidade de você pegar num produto final uma contaminação é muito baixa, porque, graças a Deus, o patógeno está em baixo número, pelo menos deveria estar em baixo número. Né? Então, e pouco frequente. Então, se você tem uma produção com 1% de positivo de salmonela, que, dependendo da tonelagem que você produz, é um monte de unidade positiva, para você achar essa 1% na tua amostragem é muito difícil. É o problema da amostragem. Se você pegar uma amostra com um produto com 40% de defeituoso, que é o total absurdo, mesmo assim você pode pegar 5 amostras e nenhuma das 5 ter salmonela. Então, é um problema sério. Eu não confiaria jamais. Perfeito. Por isso que não se faz reteste em microbiologia, né? Sim, agora outra direcionada para você, Maria. Gente, vocês resolveram matar hoje. Durante muito tempo, eu fiz monitoramento de listéria numa indústria e percebi uma certa sazonalidade de alguns meses, onde elas se mostravam mais. E isso me chamava muita atenção, e aí a gente começou a fazer um plano de monitoramento, de tratamento que antecipasse um pouco esse aparecimento. Falando especialmente da bactéria, né, e a sua biologia, você tem algum comentário sobre essa? Então,
aqui no Brasil, especificamente, eu nunca vi um estudo sobre sazonalidade. Quer dizer, a gente fez uma lá em 1900 e bolinha, com leite cru, para ver, e não conseguimos verificar que existisse problema durante o período para leite cru. Mas isso foi muito antigo. Eu nunca vi dentro de planta, por exemplo, com monitoramento ambiental, para ver que tem... Eu acho que deve ocorrer em época de chuva, deve aumentar, porque daí a umidade do ambiente, além do problema de temperatura, que a nossa época de chuva junta com mais temperatura. Mas uma coisa eu te digo, listéria ela é mais frequente em planta limpa do que em planta suja. Então, a listéria é aquela história, quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. Quanto mais você limpa, mais fácil vai ser você encontrar a listéria. Se você tiver um monte de coliforme, raramente você vai encontrar a listéria. E vou dizer de novo, não, já falei isso várias vezes, eu não estou dizendo que não é para limpar a planta, não estou dizendo que é para deixar porco, nada disso, gente. É só uma constatação microbiológica e de laboratório. Sim. E também observava que em plantas de manteiga, né, era muito difícil encontrar. Já em plantas onde havia soro, né, onde havia o soro do queijo, era mais frequente. Por quê? Porque a listéria gosta de umidade, nutriente e frio. A manteiga ela não tem nutriente, ela está naquela emulsão óleo-água, ela não vai ter grande coisa para aproveitar. São plantas então, de chão mais limpo, né, menos exato, úmido. Também é isso. Perfeito. Então, ela faz a festa nas outras. Perfeito. Só complementando também, isso que você falou me lembrou de um ponto que a gente acabou não falando. É que o nosso monitoramento ele tem que ir de acordo com a característica do que a gente produz. Né? Então, não adianta, por exemplo, eu tenho que monitorar EB, E. coli, não sei o quê, salmonela, listéria, em determinada frequência. Mas, olha para o teu processo, o que faz sentido, o que você produz, qual a característica intrínseca do seu produto, da sua produção. Né? De repente, você tem que apertar o cerco em um grupo de micro-organismos em detrimento do outro pela própria característica do processo. Então, isso é importante, não é atirar para todo lado, é entender para onde a gente vai atirar. Uma coisa que eu lembrei para terminar, que você falou, e é bastante importante. Agora, existem ferramentas computacionais que permitem você organizar esses dados todos que você tem. Então, elas vão te ajudar a monitorar a tua contaminação na planta. Ao invés de você ter que fazer planilha de Excel e montar os pontinhos ali para daí ver, não, em tempo real os resultados vão sendo alimentados e já vão mostrar que é possível você ter esse monitoramento. Onde é o hotspot, onde está o problema. Um grande desafio da indústria é o atraso de resposta, né? É o tempo, né? É o tempo de resposta, porque você recebe um resultado confirmado com 15 dias e depois já foi, produto, né? Então, daí o que acontece? Você tem o laboratório que vai fazer a tua análise, ele tem um teste rápido, que ele vai te cobrar o dobro do preço, e tem um teste tradicional que ele cobra menos. Daí o que acontece? A indústria sempre opta pelo quê? Pelo mais barato. Não vai pagar o outro que é mais rápido. E, além disso, tem o problema. Você tem um laboratório que nem tem o teste rápido, ele só faz o tradicional e é 10 vezes mais barato do que o outro, mais de ponta. Daí vai para onde? Vai pagar lá para o seu Zezinho da esquina fazer o teste. Daí leva 15 dias para o laudo, você fica 15 dias parado com o teu estoque, dá mais um produto perecível. Não faz sentido, a estocagem a frio é cara para caramba. Então, a indústria tem também uma certa culpa, porque ela tem que aprender a jogar, e o que eu sinto muitas vezes é que a indústria, não estou brigando com a indústria, gente, só alertando, que vocês precisam prestar atenção, joga com a sorte. Como no nosso país não existem surtos de doença de origem alimentar relacionados diretamente a indústrias, tem surto relatado? Não tem, né? O que eu estou dizendo, não existem é porque não existe relato, não é que não aconteça. Então, a indústria acaba se protegendo e fica escondidinha e fala assim, não, ninguém vai saber que fui eu que pus esse produto com salmonela no mercado.
Então, esse é um problema que eu acho bastante sério. Perfeito.